Olá, tudo bem? No vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre o reconhecimento de paternidade, mas voltado para o registro, né? Nesse vídeo novo dessa semana, nós iremos falar um pouquinho sobre o exame de DNA, o reconhecimento de paternidade, mas a pensão alimentícia, né? Sempre que se fala em pensão alimentícia, as pessoas, né, sempre têm dúvidas, sempre querem saber, principalmente nos dias atuais, né, que tem sido muito comum a prática de filhos, né, fora de um relacionamento mais duradouro ou reconhecido de forma administrativa, que no caso é um casamento, uma união estável, né? Então hoje é mais comum nós temos pessoas que tiveram um breve relacionamento, uma noite de repente, né, de relação, e dessa relação acabou se gerando então uma criança. E com a geração desta criança surgem responsabilidades para ambas as partes, né? Porque quando nós falamos de pensão alimentícia, nós só pensamos no pai, mas a pensão alimentícia, ela é responsabilidade dos genitores, tanto do papai quanto da mamãe, tá bom? Então é responsabilidade 50% de um, 50% do outro. Então os dois devem prover alimentos, os dois devem prover vestimenta, os dois devem prover saúde, educação, tá bom? Então é responsabilidade conjunta, tá bom? Não é responsabilidade apenas de um dos genitores, e que em regra nós só pensamos na pensão alimentícia e associamos ela, no caso, ao genitor masculino aí, que seria o pai, tá bom? Então vamos dizer o seguinte, ou existe assim uma pessoa se relacionou com outra, né? E veio aí uma gestação. Só que foi um breve relacionamento. E o genitor, o pai, ele tem dúvidas em relação à paternidade. Porque ele ficou sabendo que, né, a mãe teve outros envolvimentos, né? Ela é solteira, ela ficou com outras pessoas, então ele tem essa dúvida em relação à paternidade, né? Qual seria então o procedimento? Então aí ele pensa, eu registro e faço o exame de DNA, ou eu faço o exame de DNA primeiro e registro, né? Como advogada, eu aconselharia fazer primeiro o exame de DNA e depois registrar, né? Uma vez que você registrou, mesmo tendo dúvidas, você está gerando vínculo, você tem que pagar pensão alimentícia, tá bom? Então eu recomendaria em primeiro plano fazer o exame de DNA, sanar as dúvidas e aí sim fazer o registro dessa criança. Uma vez dando positivo, toca a ação diretamente, entendeu? Precisa se pagar a pensão alimentícia, tem que ter todo um acordo, tem que dividir as despesas extras. Deu negativo, não tem que registrar. Agora as coisas mudam quando você registra, porque quando você registra, mesmo tendo dúvidas, você já está o quê? Gerando obrigação, você está reconhecendo um vínculo, né? Você é o pai, então você registrou, então você precisa pagar a pensão alimentícia. Aí se você registrou, pagou a pensão alimentícia, vem pagando a pensão alimentícia, passou um ano, passou 2, passou 3, passou 10 anos e você está 10 anos agindo como pai daquela criança. E aí, de repente, né, você voluntariamente registrou, mas aí de repente você fala, olha, eu vou fazer o exame de DNA, um outro tá falando, né, já tinha aquela dúvida, mas já tem vínculo com a criança, e você decide fazer o exame de DNA, e o exame de DNA deu negativo. E agora, doutora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar da mãe, então, todos os 10 anos que eu paguei de pensão?
Olha só, é possível, né? No direito nós temos o que nós chamamos de responsabilidade civil. De fato é possível se indenizar quando se comprovado aí uma má-fé, né? Mas nós estamos falando de pensão alimentícia, de um direito constitucional. Você não foi obrigado a registrar essa criança. Então as coisas mudam de figura quando se trata de pensão alimentícia. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já reconheceu, né, uma situação em que o pai, ele, depois de anos pagando, voluntariamente ele registrou a criança, e aí ele foi lá e fez o exame de DNA e deu negativo, e mesmo assim o tribunal reconheceu o vínculo afetivo, né, entende-se hoje que os laços sanguíneos não são tão importantes, mas não é regra, é importante, mas o vínculo afetivo também é de suma importância, e mesmo tendo dado negativo, devido ao reconhecimento do vínculo, devido à voluntariedade, esse pai continua pagando pensão alimentícia, entendeu? Então, assim, tem dúvidas? Vamos sanar essa dúvida, fazer as coisas corretamente, porque uma vez depois de registrado, olha, você criou vínculo, você é o papai. Então, você tem que pagar a pensão alimentícia. As coisas vão mudar de figura depois de registrado. E tudo isso, pessoal, não é pela mãe, não é por você, é pela criança, é a preservação da criança. Porque a criança que sofre 10 anos chamando uma pessoa de pai, 10 anos entendendo que aquela pessoa é pai, né? Formou na cabeça dela, o psicológico dela, que ele tem aquela referência paterna e de repente tudo cai por terra. Então isso atinge a criança que está em formação, tá bom? Então, muito cuidado aí em relação ao reconhecimento, né, de paternidade, o exame de DNA, porque depois de registrado tem-se a obrigação da pensão alimentícia, tá bom? Então, beijo da doutora, até o próximo vídeo.